Lucas capítulo 10, versículo de número 21. Lucas capítulo 10, versículo de número 21. Diz a palavra do Senhor: Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Podemos glorificar a Deus por isso? Aleluia! Tome assento nesta noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, nos fala em diversas passagens a respeito de um assunto que eu creio que podemos dizer que é o assunto mais procurado pelo ser humano. Se eu perguntar para os irmãos que estão aqui, amigos que estão aqui, quem quer ser feliz? Aleluia! Tenho certeza que todos vão levantar as suas mãos e dizer: eu quero. Aleluia! Se eu perguntar nesta noite, irmãos, neste culto, e agora sim vou fazer a pergunta para a igreja: quem quer ser alegre? Levante a sua mão. Aleluia! Ninguém quer ser triste. Ninguém quer passar por momentos de tristezas, e nem por um estado de tristeza. E a palavra de Deus, irmãos, a revelação de Deus para as nossas vidas, ela está repleta de oportunidades em que Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Ele traz estas palavras que tanto nós procuramos. Ele traz este estado de vida, este estado emocional que tanto nós procuramos. Deus fala sobre, aleluia, alegria e felicidade. Aleluia. E a palavra de Deus, irmãos, ela vai nos relatando estes momentos. Mas se nós nos perguntarmos, irmãos, o que é isto? O que é alegria? O que é felicidade? Nós vamos ver os homens citando que há uma diferença, por mais que seja algo bem parecido, entre alegria e felicidade. Alegria, meus irmãos, é um momento que ele é mais é um momento que podemos dizer que é um momento que acontece de uma forma mais rápida, é algo que em um instante acontece, é algo que geralmente vem da parte externa para as nossas vidas. Então a pessoa, irmãos, ela pode estar ali num momento de profunda tristeza, no momento, quem sabe, que ela sofreu uma perda, no momento, quem sabe, que ela está sofrendo no seu corpo algo como uma enfermidade, mas acontece alguma coisa e alguém pergunta: e aí, fulano, o que tu sentiu? Naquele instante, naquele momento, aquela pessoa vai dizer: eu senti alegria. Então a alegria, irmãos, é algo que acontece e em seguida passa, em seguida vai embora. Agora, irmãos, felicidade está relacionado
está mais relacionado a um estado, a algo que é mais duradouro, que permanece por mais tempo, é algo que se encontra através da busca de um sentido para a vida, da busca de um objetivo realmente concreto, aonde se sabe onde está, onde quer chegar, qual o sentido da sua vida. Aleluia, os homens dizem que isso então é a felicidade. Mas quando nós vamos nos deparar com a palavra de Deus, aleluia, este nosso Deus, que não age como os homens, mas os homens sim estudam, aleluia, para descobrir através da ciência, através dos estudos, aquilo que Deus já fez, já criou, já formou, aquilo que Deus já é. Quando nós vamos nos deparar com a palavra do nosso Senhor, nós vamos ver, meus irmãos, que quando falamos de Deus, falamos do Senhor, falamos de Jesus Cristo, falamos de igreja do Senhor Jesus Cristo, o Senhor, meus irmãos, Ele junta tudo isso, Ele junta alegria com felicidade, aleluias, com momentos, glória a Jesus, que é inexplicáveis para as nossas vidas, porque Jesus, meus irmãos, Ele fala de um estado permanente de alegria, de felicidade, de exultar, de se alegrar, aleluia, de ter, meus irmãos, prazer, um prazer que vem do Senhor. O Senhor quer falar muito forte conosco nesta noite, através do seu Espírito e da sua palavra, a respeito de algo, irmãos, que nós estamos em busca. Quem não diz que está em busca da felicidade? Quem não diz que está em busca da alegria? E nós podemos notar, meus irmãos, que as pessoas usam todo tipo de ferramenta possível, fazem todo tipo de maneira que encontram para encontrar a alegria, encontrar a felicidade, mas na maioria das vezes não encontram. E nós vivemos hoje, meus irmãos, diante de uma sociedade, diante de uma geração, diante de um mundo. Vocês conhecem os seus colegas, seus familiares, vocês conhecem os seus vizinhos e sabem que eles também estão em busca da felicidade, mas eles encontram momentos de alegria, mas a felicidade nunca se consegue alcançar. Aleluia. Por quê? Porque a maioria das pessoas, como nós já estudamos nas escolas bíblicas, não sabem responder a seguinte pergunta. Se for perguntado para uma pessoa, e eu posso perguntar para os irmãos e amigos que estão aqui nesta noite: por que você existe? Aleluia. Por que nós existimos? Qual é a razão da nossa existência? Nós já paramos para pensar nisso? A resposta disso, irmãos, quando nós olhamos o mundo, olhamos as pessoas, analisamos as nossas próprias vidas, esta resposta se divide, meus irmãos, em duas. A primeira delas é a maioria das pessoas que nós conhecemos. São pessoas que vão dizer para nós, quem sabe você já ouviu isso ou já pensou isso: a minha razão de viver, irmão Mateus, eu vivo porque vivo. Estou aqui nesta terra porque estou. Estou aqui nesta terra simplesmente por viver, e eu preciso aproveitar este tempo que eu tenho e vou buscar prazeres para mim que agradem a minha vida. Então, meus irmãos, o ser humano sai em busca agora, como nós já ouvimos também ensino sobre isso, como acontecia lá no período do Império Romano, os imperadores tidos como deuses romanos, como imperadores, como dominadores daquele momento, eles, para controlar o povo, eles ofereciam o que se chamava de pão e circo, ou seja, eles ofereciam para as pessoas alimento e entretenimento, alimento e esporte, alimento e lazer. E as pessoas ficavam em torno daquilo, e a pessoa que diz, meus irmãos, na sua resposta de vida,
eu vivo porque vivo. Eu estou aqui porque estou aqui para aproveitar os prazeres. É uma pessoa, ou são pessoas que estão, meus irmãos, em constante busca. Aleluia, esta pessoa busca o prazer da comida, esta pessoa busca o prazer do sono, esta pessoa busca o prazer, meus irmãos, na parte sexual, esta pessoa busca prazeres, meus irmãos, nas riquezas, esta pessoa busca prazeres em dominar sobre as outras, esta pessoa busca prazeres em se tornar alguém, quem sabe, importante diante de uma sociedade. Mas o que acontece com este tipo de pessoa que se enquadra ou que se denomina, a maioria das pessoas como este tipo de pessoa, são pessoas, meus irmãos, egocêntricas, que estão preocupadas consigo mesmo e em dar prazer para si mesmo. Só, meus irmãos, que a felicidade não é um ponto a se chegar. O ser humano corre através disso e ele pensa: olha, minha esposa, o dia que nós tivermos uma casa, nós vamos ser felizes. E ele, meus irmãos, corre atrás daquele ponto: nós vamos trabalhar, nós vamos economizar, nós vamos nos esforçar. E daqui, quem sabe, meus irmãos, 2, 3, 4 anos, aquela pessoa consegue, aquela família consegue a casa, chegar no ponto. Mas dentro daquela casa ainda falta algo. Porque o bem foi conquistado, um momento de alegria foi conquistado, mas a felicidade ainda não está naquele lugar. São pontos, aleluia. Mas a felicidade está, meus irmãos, naquilo que nós valorizamos. A felicidade está, aleluia, quando eu escolho um estilo de vida para mim. Aleluia, naquele estilo de vida está um plano. Aleluia, que vai além do que é terreno, vai além do que a terra pode oferecer, vai além do que as riquezas podem oferecer, vai além do que o prazer pode oferecer. E o segundo tipo, meus irmãos, geral de pessoas que, quando nós perguntamos qual é a causa da sua existência, são aquelas pessoas, meus irmãos, que respondem o seguinte: olha, eu penso nos outros. São os chamados altruístas, que vivem não somente pelos prazeres, mas eles dizem: olha, eu luto por causas importantes. O sentido da minha vida é lutar por tal causa, pela causa dos idosos, pela causa dos animais que estão abandonados, pela causa essa e aquela, e este é o sentido da minha vida, pelos órfãos, e este é um altruísmo humano. E muitas pessoas vivem desta forma e se dedicam muito desta forma, se dedicam, quem sabe, à sua família, aos outros, pessoas que têm esse sentimento, mas mesmo conseguindo ter alegria com isso e alcançando, quem sabe, grandes objetivos, chega um momento que a pessoa se depara e começa a pensar na sua vida. E ela pode ter encontrado momentos de alegria, mas ela ainda não encontrou a felicidade. Jesus Cristo, este, meus irmãos, ele sendo Deus, ele se fez carne e habitou entre nós, nasceu, foi gerado no ventre de uma mulher, nasceu nesta terra para que cumprir uma missão, aleluia, altruísta. Glória a Jesus. Jesus veio nesta terra, meus irmãos, para cumprir uma missão altruísta, uma missão em favor dos outros, mas não um altruísmo humano. Jesus Cristo veio nesta terra cumprir um altruísmo celestial, um altruísmo divino. Aleluia, ele mesmo diz: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai aqui nesta terra. E eu quero dizer algo para você que conhece, aleluia, a vida de Jesus. Você que está aqui sabe o que aconteceu com Jesus Cristo, diante de todo o sofrimento dele por amor a mim e a ti, por remissão dos nossos pecados, diante, meus irmãos, de chegar ao ponto dele o suor dele se tornar em gotas de sangue, na angústia, sabendo que ia morrer a pior morte de cruz. Aleluias! Eu posso te dizer uma coisa: Jesus Cristo foi o homem mais feliz que habitou sobre a face desta terra.
Testamento, ainda para nós compreendermos. Quando o profeta Isaías, ele começa, meus irmãos, a anunciar o futuro. Aleluia! Isaías, meus irmãos, centenas de anos atrás que viesse Jesus nesta terra, ele começa a anunciar: olha, o Salvador virá, Jesus Cristo virá, o Messias virá, e ele começa a anunciar um futuro de alegria. A Bíblia nos diz, Isaías capítulo 61, irmãos, versículo de número 7, preste atenção no que a Bíblia diz: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Tome posse da palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Aleluia! E ele continua dizendo, irmãos: porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo, dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Aleluia! Quantos aqui estão obedecendo à vontade de Deus? Estão vivendo por Deus, podem glorificar o nome do Senhor. A palavra de Deus aqui está nos dizendo, irmãos, que Jesus ele viria. Aleluia! Assim que nós iríamos exultar de alegria, de felicidade. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E a palavra, meus irmãos, continua nos dizendo. E Lucas agora, irmãos, escreve, capítulo 10, versículo 21, no qual nós fizemos leitura, e a Bíblia diz: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e revelastes aos pequeninos. Aleluia. Quem sabe você não está entendendo bem ainda de Deus, né? Que nós estamos vendo diante da palavra de Deus, mas eu quero te dizer uma coisa: aleluia, te alegra nesta noite, porque nós fomos escolhidos, embora pequeninos. Aleluia, nós fomos escolhidos por Deus para receber a revelação de Deus, de qual é a vontade do Senhor. Deus nos escolheu pequeninos, miseráveis, para dizer: aleluia, eu vou revelar a este homem a minha vontade. Aleluia, eu vou revelar a este homem a minha vontade. Eu vou revelar a esta mulher, eu vou revelar a este jovem, eu vou revelar a esta criança, eu vou revelar a este irmão, a esta irmã a minha vontade. Aleluia, e Jesus tinha que dizer mais ainda. Depois que ele disse isso, que ele escolheu os pequeninos dessa terra, Jesus chama os discípulos, meus irmãos, à parte e diz: olha, vou dizer uma coisa para vocês. Profetas queriam receber, queriam ver o que vocês estão vendo. Reis queriam ver o que vocês estão vendo, mas eles não conseguiram ver, porque eu escolhi vocês para mostrar. Igreja do Senhor que está nesta cidade, neste ano de 2025, irmão, jovem, criança, que nasceu, que pode compreender, que pode entender a vontade de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: muitos poderosos desta
tem algo para me fazer, Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor quer algo de mim. Eu sei que o Senhor, na sua palavra, está mostrando a tua vontade para a minha vida. Eu vou começar a fazer, eu vou começar a caminhar, eu vou começar a te obedecer, Senhor. Aleluia, eu quero te dizer uma coisa que aconteceu com a minha vida. Cada vez que eu ia na igreja, aleluia, quando eu estava no mundo, glória a Jesus, cada momento que eu ouvia a palavra de Deus e eu dizia, Senhor, eu quero ser fiel a ti. E novamente eu vinha num culto e dizia, Senhor, eu quero ser fiel a ti. Não sou nada, sou tão pequenininho, mas eu quero ser fiel a ti. A cada momento que eu decidia, que eu dizia, eu quero ser fiel a ti, uma alegria começava a encher o meu ser, uma alegria começava a encher o meu ser, uma alegria começava a encher o meu ser. E nos primeiros momentos que nós começamos, meus irmãos, a obedecer a Deus, a agradar a Deus, a entender a vontade de Deus para as nossas vidas, essa alegria vai multiplicando, essa alegria vai enchendo, essa alegria vai enchendo, essa felicidade vai enchendo o nosso ser. Aleluia! E entra, meus irmãos, em ação alguém chamado Espírito Santo. Eu quero te dizer nesta noite, amigo visitante, mas irmão também que está aqui, eu não sei o que tem sido o sentido da tua vida. Nós vivemos em dias, irmãos, em que as pessoas estão vivendo uma felicidade instantânea, uma felicidade virtual, uma felicidade de redes sociais, em que se posta uma foto lá numa rede social, aleluia, e tenta se passar para as outras pessoas que aquela é a realidade, aleluia, e o outro vê lá, sente inveja, outro lá vê lá, sente inveja, e isso, meus irmãos, se torna um ciclo podre, aleluia, de infelicidade, aleluia, de tristeza, meu Deus, aleluia. Eu quero te dizer nesta noite, aleluia, felicidade, meus irmãos, nós encontramos quando nós agradamos o Pai, nós agradamos o Pai, nós agradamos o Senhor. Ora mais, ora manda queima, estura manda queima, todo. E por isso o Senhor fala conosco nesta noite. Aleluia! Aleluia, sempre em ação, meus irmãos, na nossa vida. Aleluia! Quando nós começamos a entender, Senhor, eu já sei que as coisas desta terra podem me trazer momentos alegres, mas não vão me trazer felicidade. Nós começamos a entender isso. E a nossa vida passa a ter uma causa. E a causa é, aleluia, Deus. Aleluia, a nossa vida passa a ter uma causa. Vamos dizer juntos, irmãos, 1, 2, 3. Deus, 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 Deus. Aleluia. Por que você veio aqui nesta noite? Nós falamos no início deste culto, nós viemos para adorar a Deus. Nós viemos porque eu preciso de Deus. Sem Deus, meus irmãos, a minha vida termina. Sem Deus, meus irmãos, eu perco alegria. Sem Deus, eu perco família. Eu sei, estou falando de mim, que sem Deus eu perco tudo. Aleluia, mas com Deus existe uma razão da minha existência. Com Deus existe uma direção. Com Deus eu tenho e sei para onde estou indo, para onde estou caminhando. Sei porque estou cruzando, sei porque estou passando nesta terra. Porque é uma direção, é Deus. É Deus. E quando nós compreendemos isso, irmãos, e nós entendemos isso, mesmo sem força, entra em ação, meus irmãos, uma pessoa maravilhosa. E essa pessoa, meus irmãos, não é o pastor da igreja, esta pessoa não é o líder da juventude, esta pessoa não é o teu amigo mais próximo, essa pessoa, ela foi enviada por Jesus Cristo. Aleluia, que depois da ressurreição ele disse para os seus discípulos: eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Consolador, o Ajudador, o Espírito Santo, e ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo. E a palavra de Deus, meus irmãos, nos diz lá em Gálatas, aleluia, 5. Glória a Jesus, se você quiser ler a palavra do Senhor, pode ler 5, 22. A palavra de Deus nos diz o seguinte: mas
o fruto do Espírito. Vamos dizer juntos: o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria. Vamos dizer juntos: alegria, 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 paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Aleluia. Pergunta para o irmão que está do teu lado: o Espírito Santo de Deus está na tua vida? Pergunta para ele. Aleluia. Aleluia. Existe um fruto. Existe um fruto que se chama gozo, alegria. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, irmão, companheiro que está aqui, amigo e amiga. Aleluia. Se tu está entendendo a vontade de Deus para a tua vida e tu está batalhando por isso, eu quero te dizer: não te preocupa mais com o mundo, não te preocupa mais com o que vão dizer de ti, não